Olá, graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos a esta live especial, nessa segunda-feira, dia 27/4, aqui no Instagram. Seja bem-vindo a vocês que estão entrando. Miss Leila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos juntas aqui nessa noite falar, do amor de Deus, das coisas que Ele tem feito, que Ele vai fazer na nossa vida, porque Ele é fiel. Amém? Minha querida amiga missionária, pregadora, mulher de Deus. Falta adjetivos aqui para ela. Minha querida amiga Ana Célia já está aqui me dando a honra da sua presença. Deus abençoe minha amiga. A gente estava juntas, no mês de março aqui, na última live que eu fiz, no mês das mulheres. Foi muito especial para mim recebê-la aqui. Seja bem-vinda, minha amiga Bruna Santos. Shirley Barreto já está por aqui. Cadê Thay, Shirley? Diga ela que eu estou esperando ela, viu? A paz do Senhor, minhas amadas. Glória a Deus, Ana Célia. Jesus é bom e Deus é fiel na sua vida, viu? Deus é grande. Vamos aqui compartilhar algo do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias já, E hoje foi o dia que Ele marcou para vir falar aqui com vocês. Porque Ele sabe quem precisa, Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Se você puder, compartilha essa live, envia para alguém, envia para mais mulheres aí serem alcançadas. Amém? Pega o aviãozinho aí, compartilha nos grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, grupos do Instagram. Amém? Me ajuda aí a compartilhar, a divulgar em nome de Jesus algo poderoso do céu aqui para nós nessa noite. Eu atrasei um pouquinho, Thay vai estar na live, amém. Estou esperando ela. Estou esperando ela em nome de Jesus. Glória a Deus. A honra é minha amiga. A honra é minha ter você aqui. Meu Deus. É um prazer enorme, sim. Vamos embora. Jesus é bom e Deus é fiel, O céu vai falar conosco nesta noite. Amém, minhas queridas? O céu vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Então, me ajuda aí a compartilhar, a divulgar. Vamos embora, vamos embora. Atrasei um pouquinho, mas faz parte, Faz parte aqui do processo. Mas estou por aqui já. Deu tudo certo em nome de Jesus. Deu tudo certo em nome de Jesus. Então vamos lá. Juliana, seja bem-vinda, Julie. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Estou sentindo a falta de algumas irmãs aqui nessa noite, mas acredito que elas ainda vão chegar, E você que entrou, não sai não, tá? Fica aqui até o final, porque senão você vai perder. Me digam aí, tá tudo ok com o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí o áudio? Tá sincronizado? Tá atrasado? Alguém me passa aqui o feedback em nome de Jesus. Tá atrasado, tá? Se não tiver, se tiver, vocês me avisem, ok? Se por acaso atrasar em algum momento, vocês me avisem. Olha ela aí. Já tava pensando nela. Maria José tá por aqui já. Nunca me deixa sozinha aqui. Tá ok, Julie? Muito obrigada, meu amor. Deus abençoe. Muito obrigada. Não tá atrasado, Também tá tudo ok, Amém, meus amores. Amém. Jesus é bom.
Jesus é bom e Deus é fiel. Vou só aguardar mais alguns minutinhos, tá? Algumas pessoas. E já já a gente tá começando, em nome de Jesus. Thay, seja bem-vinda. Já tava perguntando por você aqui, Thay. Você chegou, graças a Deus. Adriana Figueiredo, minha querida amiga, também já tá por aqui. Deus abençoe. Não saiam, tá? Fiquem até o final. O Senhor tem algo poderoso para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. A palavra está ardendo no coração já há alguns dias para compartilhar com vocês. Amém? Vamos orar para iniciar, né? Quem foi, já trazei já, né? E quem for entrando vai aí acompanhando a nossa live. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta segunda-feira, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Aqui estão as que precisam, aqui estão as que necessitam ouvir a Tua voz, Senhor. E aquilo que o Senhor deseja compartilhar para este tempo, Deus. Deus, blinda os nossos ouvidos, o nosso coração, contra toda a distração, contra todo ataque do inferno que deseja roubar e nos tirar deste lugar. Que nada tire a nossa atenção, que nada, Senhor, roube e perturbe esse momento de comunhão. Que toda fúria do inferno contra esta palavra seja repreendida, que todo mal caia por terra e que muitas mulheres, Senhor, e vidas sejam alcançadas pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, amém e amém. Amém? Acabou de entrar meu querido amigo Joselias de Moura. Amém, Joselias, homem de Deus, pregador da palavra. É uma honra ter você aqui, amém? Fica comigo aqui também até o final, para a gente juntos aqui ouvirmos a santa e gloriosa palavra de Deus, né? Amém? Pega a tua Bíblia aí, de papel, para a gente já dar início, né, nessa live tão especial nesta noite. Pega a tua Bíblia de papel aí e abre em Números capítulo 27, amém? O tema dessa live é Rogla, não ande com os pés amarrados, amém? Uma palavra de direcionamento para nós nessa noite, amém? Rogla, não ande com os pés amarrados. Tá aqui também me dando a honra meu pai José Berto. Deus abençoe o presbítero José Berto. Muito obrigada por estar aqui comigo também nesta noite. Deus abençoe você. Amém? Abre aí tua Bíblia em Números, capítulo 27. É uma passagem bastante conhecida, né? Nossa. Principalmente mulheres sempre ouvem essa palavra, né? Em congressos. Enfim. Mas quando ouvimos essa palavra, a gente geralmente ouve sobre as 5 irmãs, né? As 5 filhas de Zelofeade, né? Mas nessa noite eu quero falar de uma filha em específico, tá? Vou falar apenas de uma filha específica aqui hoje à noite, que é Rogla, tá? Rogla. Cada nome das filhas de Zelofeade tem um significado, né? Talvez em outro momento eu venha aqui fazer outras lives, né? Com outros nomes. Mas hoje, impulsionada pelo Espírito Santo, eu vim aqui falar de Rogla. Amém? E vocês vão entender por quê, tá? Vocês vão entender por quê. Em nome de Jesus. Então, vamos ler em Números 27, tá? Vamos ler do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Ok? Que diz: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Amém? O 4.
Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Amém? Quem pode dizer amém por esta palavra? Você pode dizer amém por esta palavra nesta noite? Amém? Minhas amadas, nessa passagem, conta, né, que as filhas de Zelofeade, elas, por ser mulheres, não tinham direito às terras que eram herança do seu pai, ok? E pela lei, tá? Pela lei, elas iam ficar sem absolutamente nada, elas não herdariam a terra. Na hora da divisão, né, acerca dos direitos, elas ficariam de fora. Então, Hogla, tá? Hogla, que é a nossa personagem nesta noite, Hogla, ela acompanhou as suas irmãs, tá? As suas 4 irmãs nessa missão. Nessa missão nem um pouco fácil, né? Uma missão difícil, que era reivindicar o seu direito, tá? Na herança da terra, que pertencia a seu pai Zelofeade. Ok? Vocês estão entendendo até aqui? Irmã Norma Diniz, seja bem-vinda, meu amor. Já estava aqui também sentindo a sua falta. Já estava aqui sentindo a sua falta, mas você chegou, sabia? Nunca me deixa sozinha também. Então, para quem está entrando agora, eu vou escrever aqui, tá? E vou fixar números para vocês, quem for entrando vai acompanhando, tá? Números 27, do 1 ao 11, tá? Do 1 ao 11. Então, vou fixar aqui para quem for entrando, né, não ficar aí perdido, nem perdida. Deixa eu ver se eu consigo aqui fixar esse comentário. Fixar. Deixa eu ver. Tá fixado, tá? Números 27, do 1 ao 11, para quem for chegando. Pai do Senhor, irmã Norma. Lhe amo, minha diaconisa querida. Lhe amo. Você não sabe que eu lhe amo. Você é uma preciosa. Tá por aqui minha aluna também, Priscila. Minha aluninha querida do meu coração, do Paraeras Estudo Bíblico. Seja bem-vinda, meu amor. Também Nilda Martins, seja bem-vinda. Então, para vocês que estão entrando aí, tá? A gente acabou de ler em Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, a gente vai ler do 1 ao 11, ok? Missionária Paula também, seja bem-vinda. Então, Hogla, que é a nossa personagem principal aqui hoje, ela acompanhou suas irmãs nessa missão difícil, né, de reivindicar. Imagine, 5 mulheres, né, ali diante dos príncipes, dos sacerdotes, né, reivindicando ali os seus direitos. Mas elas foram. E Hogla foi a terceira filha, ok? Grava esse número aí. Hogla era a terceira filha de Zelofeade, tá? E ela, né, como acredito também que, como as suas outras irmãs, tinha uma característica marcante que a diferenciava, né, de suas irmãs. E como é que a gente pode afirmar isso, né? Porque você sabe que os nomes na Bíblia eram dados de acordo mais ou menos assim com a personalidade, né? Com a personalidade, apontava ali para o futuro, né? De como seria o futuro de cada pessoa. Então a gente pode afirmar isso, né? Pelo o nome que ela carregava era a sua identidade, tá? Nome na Bíblia era identidade. Então, ela tinha uma característica marcante, sim, que a diferenciava de suas irmãs. E seu nome ilustra essa verdade, né? Hogla basicamente, né, representa uma mulher que não se embaraça. Uma mulher que tem liberdade para agir. Amém?
Amém? Você já consegue aí se identificar. Eu sei que se você tá aqui comigo, se você tá aqui comigo, você vai sim se identificar com essa palavra. Por quê? Porque se você tá aqui comigo nessa noite, você é uma mulher escolhida por Deus, tá? Você é uma mulher que tem um chamado, porque os semelhantes se juntam, né? Os semelhantes se juntam e a gente tá aqui juntinha nessa live porque somos sim semelhantes. Somos sim escolhidas por Deus. Amém? Então, no hebraico, tá? Na origem do hebraico, este nome Hogla quer dizer perdiz, tá? Perdiz, assim como também aquela que não anda com os pés amarrados, ok? Temos dois significados aqui, muito fortes, né? Perdiz, na raiz do hebraico, e aquela que não anda com os pés amarrados, ok? Perdiz, vamos lá, né? Vamos lá. O que é a perdiz? Você já ouviu falar na perdiz? Seja bem-vinda, Zenilda Ferreira. A perdiz era uma ave, tá? É uma ave cujas características físicas a tornam uma corredora eficiente. Olha aí. A perdiz é uma ave, mas ela não voa, tá? Ela não voa. A característica dela é correr. Ela corre eficientemente, tá? A perdiz, ela vive e alimenta-se no chão. Então, ela prefere correr para escapar de ameaças, tá? Ela prefere correr para escapar de ameaças. Outra característica aqui da perdiz, tá? É a camuflagem. A camuflagem. Então, em vez de fugir correndo imediatamente, às vezes também, ela vai se camuflar, né? E como é que ela usa esse mecanismo? Ela se abaixa. Ela fica ali, ó, quietinha, abaixada para evitar predadores, ok? Então, a perdiz, ela tem os pezinhos no chão, tá? Ela tem os pezinhos no chão, mas tem uma característica aí que se junta aí como ninguém nesse próximo significado que eu vou falar aqui do nome Hogla, que é aquela que não anda com os pés amarrados, tá? A perdiz, ela tem os pés no chão, mas não estão amarrados, tá? Ela corre e corre muito. Amém? A perdiz simboliza a liberdade, ok? A perdiz simboliza a liberdade. Então, Hogla é essa mulher que tem essa característica, tá? De agir com liberdade. Correr para escapar de ameaças. Se camuflar para se proteger, tá? E tem os pezinhos no chão, né? Mas não estão amarrados. Tem uma diferença, né, entre ter os pés no chão e estar com os pés amarrados. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Quem está me entendendo aqui, coloca amém nos comentários para eu saber que você está aqui acompanhando esta palavra. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Priscila colocou amém. Amém, Priscila. Priscila está entendendo? Pastora Margarete Falcão, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha amada. Quem mais está entendendo aqui? Irmã Norma também está entendendo. Glória. Tô tentando ser o mais claro possível aqui para vocês entenderem, tá? Então, uma mulher que anda com os pés amarrados, minhas amadas, não cumpre o seu propósito, ok? Uma mulher que anda com os pés amarrados não cumpre o seu propósito. Amém, minha amada
amiga Ana Célia também tá entendendo aqui, tá botando amém. Então é isso, tá? É isso. Uma mulher que anda com os pés amarrados não cumpre o seu propósito. Por isso que Rogla conseguiu se juntar às suas irmãs para ir cumprir essa missão de reivindicar o seu direito. Porque ela tinha essas características, tá? Nada prendeu Rogla, ela foi junto com as irmãs cumprir o seu propósito, tá? Uma mulher que anda com os pés amarrados não tem velocidade. Uma mulher que anda com os pés amarrados não tem eficácia, tá? Então, o que é eficácia? Eficácia é potência, tá? Não tem destreza, não tem velocidade, tá? E vive sem ânimo. Uma mulher que tá presa a algo, ela vive desanimada, ela vive sem esperança. Tô errada? Tô errada? Né? Vive triste pelos cantos, porque algo assegura, algo aprende de avançar, né? Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês aqui nessa noite, que o que tem feito com que mulheres, né, com dons espirituais, com chamados preciosos, estarem estagnadas, estarem paralisadas, sem fluir nas suas vidas, tá? Não só no seu ministério, mas sem fluir nas suas vidas, sem fluir nos seus ministérios, tá? Existem sim muitas e muitas mulheres com os pés amarrados, tá? Estagnadas, desanimadas. Amém, minha amiga Ana Célia? Certíssima. Amém. É isso mesmo. Então a gente precisa refletir sobre essas mulheres e fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Será que nós também somos essas mulheres? Então, se você é essa mulher hoje, você vai ter os seus olhos abertos em nome de Jesus, tá? Você vai ter os seus olhos abertos nesta noite em nome de Jesus. Porque não é a vontade de Deus que você não cumpra seu propósito. Não é a vontade de Deus que você não flua, que você não avance, que você esteja amarrada a algo ou alguém, ok? Então, o que tem amarrado os seus pés? Faça essa reflexão nesta noite. O que tem amarrado os seus pés, segurado os seus pés? Né? Podemos aqui citar vários exemplos, né? Temos aqui uma infinidade de exemplos que eu poderia citar aqui de coisas que travam, que seguram e que amarram mulheres que têm propósitos, que têm dons, né? Também na sua vida aí cotidiana, não só de forma ministerial. Então, seja bem-vinda, Jaque Silva, minha amiga. Então, o que é que tem amarrado os seus pés, né? Podem ser negócios mal-sucedidos, né? Podem ser uma vida sem fé, tá? Se você quiser anotar aí, fica à vontade. Pode ser um coração amargurado, pode ser ambientes e amizades tóxicas. Então, isso é algumas das coisas, né, que podem sim estar te impedindo de avançar, de prosseguir com liberdade, né? Com liberdade. E eu vou ler aqui um versículo para vocês, tá? Fica aí com a Bíblia aberta, porque a gente vai ler bastante versículos nesta noite. Gostaria de ler com vocês em Gálatas, capítulo 5, tá? Vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Anota aí essa referência. Que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Olha aqui, de novo. De novo. Por que de novo? Porque Cristo já nos libertou, né? Cristo já morreu por nós na cruz do Calvário, ele já nos tornou livres. Então, quando Paulo diz aqui
de novo, é porque vão surgir no nosso caminho coisas para nos amarrar, para nos prender, para nos tirar essa liberdade, né? Vícios também, né? Vícios também. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, tá? Ele morreu na cruz para nos libertar. Então, permaneceis, pois, firmes. Ok? Irmã Norma está dizendo aqui, eu sou livre. É isso aí. Jaque está dizendo amém. Minha amada aluna Nádia acabou de entrar. Seja bem-vinda, meu amor. Tá sentindo sua falta. Então, para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Então, permaneça. Não abra mão da sua liberdade, tá? Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Porque todo e qualquer jugo de escravidão não vem de Deus. Tô certa? Não vem de Deus. Deus nos chamou para a liberdade. Então, não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Tá? Seja qualquer que for. Seja qualquer que for. Então, vocês que estão entrando aí, eu deixei aqui fixado o versículo. Para você acompanhar aí, onde a gente está lendo. Amém? Está fixado aqui. Então, é isso mesmo, minha amiga Nacélia. Somos livres em Cristo. Então, tudo que te impede de romper, de fluir e de crescer é um jugo de escravidão. E você não pode aceitar. Você não pode se submeter a um jugo de escravidão, porque o Senhor te chamou para a liberdade, tá? E Jesus veio para nos libertar. Então, tudo que nos amarra, nos escraviza. Ok? Tudo que nos amarra, nos escraviza. Não se submeta a nenhum jugo de escravidão. Amém? Não se submeta. Não se submeta. Então, minhas queridas, amadas irmãs, o que tem, né, roubado a tua alegria de servir a Deus? Às vezes são julgos de escravidão, tá? Às vezes são julgos de escravidão. Nos tem roubado a nossa alegria, a nossa vontade de conquistar, a nossa vontade de avançar. Uma mulher escolhida por Deus não pode ficar com os pés amarrados. Uma mulher escolhida por Deus não pode ficar com os pés presos a absolutamente nada. Amém? A absolutamente nada. Minha amiga Érica Oliveira, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda, Marilene Maria. Vocês que estão aqui comigo, tá? Não saiam não, fiquem por aqui. Então, o que é que tem amarrado os teus pés? O que é que tem amarrado os teus pés? Faça aí essa reflexão nesta noite, tá? Faça essa reflexão nesta noite. Rogla quer dizer, não ande com os... Rogla quer dizer, aquela que não anda com os pés amarrados. Rogla quer dizer, perdiz, tá? É aquela árvore, aquela ave, né? Que simboliza liberdade para correr. Ok? Correr. Amém, Érica? Amém, meu amor? Saudade de você, viu? Saudade de você. Então, precisamos vigiar. Precisamos cuidar. Para que as amarras do mal não nos prendam aos poucos, tá? Porque é aos poucos, né? É aos poucos. E a gente vai fazendo concessões aqui e ali. E quando a gente vê, já não tá mais avançando, já não tá mais fluindo. Já tá com os pés amarrados. Faz tempo. Ok? Então, seja qual for a origem do que te prende, fuja. Corra. Tá? Pessoas, lugares, sentimentos, seja o que for. Não se submeta a um jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém? Amém? Você pode dizer amém por esta palavra?
Então, em Gênesis 19, tá? Vai anotando aí os versículos, vai anotando aí as referências. Em Gênesis 19, o 7, Ló recebeu uma ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus para Ló? Ô Ló, foge, tá? Escapa-te por tua vida. Vamos ler, vamos ler. Vamos ler. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 19. Para não ficar nenhuma ponta solta, né? Para a gente ser bem fiel ao texto. Gênesis 19, o 7, tá? Diz o seguinte. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhe disse. Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui alguns versículos. Deixa eu voltar aqui alguns versículos. O 6, né? O 6, o 25 e o 6. O 19 e a partir do 5 diz... E chamaram, pois, Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-os fora para nós, né? Para que abusemos deles. Saiu Ló, a porta fechou após si, tá? E mais na frente vai dizer o seguinte. Deus dá uma direção a Ló. Deus dá uma direção a Ló. Ló, foge para as campinas, foge para os montes, tá? Você precisa fugir da destruição, você precisa fugir de Sodoma e Gomorra. Escapa-te por tua vida, não olhe para trás e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte para que não pereças, tá? Foi o que Deus disse a Ló, Ló, escapa para o monte, para que não pereças, não pare em toda a campina. Então, a ordem do Senhor para você nesta noite é: escapa-te por tua vida. Amém? Escapa-te por tua vida. Faz como Ló, escapa para o monte, para que não pereças, tá? Escapa para o monte para que não pereças. E o que significa o monte? Tá? Qual o significado do monte? Trazendo aqui para nossa vida, para nossa realidade. O monte é o lugar da oração. Sim ou não? O monte é o lugar da oração. Então, nessa noite, corre para o monte, tá? Corra para o monte, para o lugar da oração, para o quarto de oração, para o secreto. Escapa-te por tua vida. A ordem para nós nessa noite é essa, tá? Olhe para os teus pés. Olha para teus pés agora aí. Olha assim para os teus pés. Não estão amarrados. Olha para o teu pé aí agora, onde você estiver. Não estão amarrados. Então isso quer dizer que você é livre. Levanta-te, tá? Você precisa tomar uma decisão imediata, porque o tempo é agora. Amém? O tempo é agora, mulher de Deus, homem de Deus que está aqui comigo nessa live. Isso aí, irmã Norma, a ordem é para marchar. Sem dúvida alguma, a ordem é para marchar. Olha pro teu pé aí, tá amarrado, tá? Tá não, né? Então escapa-te por tua vida. Amém? A vida da mulher que serve a Deus é uma jornada de crescimento. Ok? São níveis que nós vamos alcançando ali à medida que a gente vai vencendo as nossas guerras. A gente vai avançando, então é uma jornada de crescimento constante. Então, se você está parada, estagnada, tem algo te prendendo, tem algo te amarrando.
E você precisa fazer esse autoexame, essa autoanálise, tá? Porque Deus te chama para avançar. Deus te chama para fluir, Deus te chama para prosseguir, tá? Então, o monte aqui representa um lugar alto, um lugar elevado, de segurança e de obediência à voz de Deus, ok? A voz de Deus. Você vai fugir, mas vai fugir para o lugar da oração. E ali você vai ouvir direções, ali você vai ouvir a voz de Deus, tá? Apontando para você o caminho, ok? Então, o chamado na nossa vida, ele é urgente, mas existem vozes que também nos paralisam, sim ou não? Quantas vozes que nos paralisam? Quantas vozes querem nos paralisar? Você precisa estar atenta. Você precisa discernir, porque a voz de Deus não vem para te paralisar. A voz de Deus não vem para te amarrar. Se a voz que você ouviu veio para te amarrar, para te entristecer, tirar a tua paz, tirar a tua esperança, tirar a tua vontade, a tua alegria, essa voz é do diabo. Essa voz não é de Deus. Amém? Essa voz não é de Deus e você precisa saber discernir qual é a voz de Deus. Então, existem ambientes de perseguição. Existem arenas de comparação. Que quando você percebe, você já não avança. Você está amarrada. Mas eu vim aqui te dizer, você não está amarrada, Rogla. Você é livre no Senhor para fluir, tá? Para fluir, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, Ana Célia, amém, irmã Norma. É isso aí, orando e vigiando. É tempo de marchar. Então, Deus tem propósitos, tá? Deus tem filhas com o mesmo propósito para caminhar com você. Deus tem filhas com o mesmo propósito para caminhar com você. Rogla não caminhou só. Rogla tinha suas irmãs que se levantaram com ela para ir ali reivindicar os seus direitos. Ok? Então você precisa também se unir a pessoas que vão te impulsionar. Você precisa se unir a pessoas que vão te ajudar a crescer, ajudar a avançar, ajudar a conquistar. São vozes que são de Deus para a tua vida, amizades que são de Deus para a tua vida, conexões que são de Deus para a tua vida. Você precisa ter discernimento, ok? Para distinguir quem são essas pessoas, para distinguir quem são essas vozes. Porque se você não estiver atenta e não perceber, você está ficando para trás. Por quê? Existem pessoas, sim, que seguram o nosso calcanhar, né? Como Jacó segurou o calcanhar de Esaú, né? Jacó segurou o calcanhar de Esaú. Então, existem pessoas assim. Ok? Ambientes de inveja, ambientes de perseguição, ambientes hostis. Então, aceite o que não precisa ser mudado. Deixe ir o que te impede de avançar e de ser leve. O nosso fardo é leve. O fardo que Deus tem para nós não impede de andar, não. O fardo que Deus tem para nós, a cruz que cada um de nós temos para carregar, não vai nos impedir de avançar, não. Ok? Então, construa os seus projetos, construa a sua vida com foco no agora, com foco no hoje. Ouça a voz que te guia. E essa voz não é de homens. A voz que te guia é a voz de Deus. Amém? Se a voz que te guia for a voz de homens, quando vir uma palavra contrária, quando vir uma palavra de desânimo, você vai parar.
Mas se a voz que te guia é a voz de Deus, minha amada, você vai avançar. Você vai prosseguir, você não vai parar. Porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe quem te chamou, você sabe quem te alistou, você sabe quem te convocou para a guerra, para a batalha. Então você não vai ficar amarrada porque A, B, C ou D não gosta de você, porque A, B, C ou D fez cara feia para você, porque A, B, C ou D não gosta de você. Precisamos ter estabilidade e maturidade espiritual para não parar diante das vozes. Porque a voz que nos guia é a voz de Deus. Amém? Então, assim como a perdiz, a ave perdiz, escapa das ameaças, corre quando vê o perigo, você precisa ser essa mulher. Porque os teus pés não estão amarrados. Mas tem um porém, mantenha os seus pezinhos no chão, tá? No chão, firmados em Deus, firmados nas promessas, firmados na rocha. Amém? Quem diz amém por esta palavra, vocês estão me entendendo? Vocês estão recebendo? Comenta aqui para eu saber que você está recebendo, em nome de Jesus. Então é isso, Deus tem filhos com o mesmo propósito para caminhar com vocês. Com você. Pessoas que te levam para perto de Deus. Mulheres que te levam para mais perto de Deus. Amém, Érica? Amém, Nájila? É isso. É isso. E essas pessoas vão te impulsionar. Vão te impulsionar a conquistar. Vão te impulsionar a viver o que Deus tem preparado para você. Então desconfie de pessoas que querem te desanimar. Desconfie de pessoas que querem te entristecer. Desconfie. Ok? Desconfie. Faça conexões com mulheres de Deus, com homens de Deus. É com essas pessoas que você precisa andar, caminhar. E Deus, Ele é fiel na tua vida. Amém? Deus, Ele é fiel na tua vida para cumprir com os propósitos dele na tua vida. Só existe uma pessoa que pode impedir de você conquistar. Só existe uma pessoa que pode te impedir de avançar. E essa pessoa é você mesma. É você mesma. É você. Se você sair do propósito, se você desistir, desanimar, você é a única pessoa que pode impedir que as promessas de Deus não se cumpram na tua vida. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer, tá? Porque hoje você está aqui ouvindo essa palavra. E se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra é porque Ele quer te ver avançando no propósito, avançando no chamado, crescendo, tá? Crescendo em todas as áreas da sua vida. As filhas de Zelofeade, diz a palavra, onde a gente leu aqui em Números 27, tá aqui fixado para vocês. As filhas de Zelofeade falaram o que era justo, diz a palavra, no versículo 7. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança. Era Deus dizendo para Moisés. E entre os filhos de teu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Amém? Deus abençoe minha querida Letícia. Amém? Letícia, dele de uma ministra, está por aqui. Deus abençoe você. Amém, meu amor? As filhas de Zelofeade falaram que era justo. Rogla, que é a nossa personagem aqui principal, falou que era justo. Então, se você tem feito o que é justo, você tem falado o que é justo, você acha que o teu pai, Deus, vai te negar algo? Vai te negar o que é seu por direito? A herança? Não. Não vai. Ele vai te conceder, como concedeu às filhas de Zelofeade, o que é teu por direito. Então caminha com essa certeza. Caminha com firmeza.
em direção aos propósitos de Deus, em direção ao prêmio. Ao prêmio? Sim, ao prêmio. É o que está escrito em Filipenses capítulo 3. Vamos ler, vamos ler. Abre a Bíblia aí, tá? Vamos ler em Filipenses. Se você puder anotar aí essa referência. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14, tá? Versículo 13 ao 14. O que é que está dizendo aí, Filipenses? 13, 3 e versículo 13 ao 14. Está dizendo o seguinte. O 13 diz assim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O 14. Prossigo para o alvo, para que o prêmio da soberana vocação de Jesus, de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Amém, minha amada? Então, Paulo está dizendo o seguinte, no versículo 13. Se esqueça do que passou. Prossiga para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquecer o passado, focar em Cristo e prosseguir para a maturidade espiritual. Tá? Mulheres que vivem no passado estão com os pés amarrados. Mulheres que não esquecem o que passou estão com os pés amarrados. Mas Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Ok? Prossigo para o alvo. Porque o passado também amarra os nossos pés. Viver em lembranças do passado seguram o teu propósito. Te impedem de avançar. Então, o objetivo é perseverar na fé, para alcançar o prêmio da soberana vocação. E qual é essa soberana vocação que Paulo está nos dizendo aqui? A soberana vocação é o teu chamado. São os teus dons, são os teus propósitos, são aquilo que está no teu coração. Essa é a soberana vocação, é o chamado alto e divino que Deus tem para você e com você, tá? Com você. Então, corra, Rogla, de tal modo que você alcance este prêmio. Você não corre como quem corre sem alvo, porque existem pessoas que estão correndo, mas não sabem nem para o que estão correndo. Não sabem nem o que é que estão fazendo, mas você sabe. Então, nós não corremos como que não temos o alvo. Nós sabemos qual é o alvo. Nosso alvo é o céu, é Cristo. É a soberana vocação. É cumprir o propósito dele aqui na nossa vida. E, por fim, a vida eterna. Amém? Por fim, uma coroa de glória. Esse é o nosso alvo. Então, nós estamos sendo provadas. Estamos sendo provadas. Mas não para morrermos na provação, não para morrermos no deserto, mas para sermos aprovadas. Eu sei que o treinamento é rigoroso, eu sei que o treinamento é difícil, mas a vitória, ela é certa. Amém? A vitória é certa, então não deixe que o desânimo amarre os teus pés, não deixe que o passado amarre os teus pés, não deixe que vozes, pessoas amarrem os teus pés. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Já a gente está encerrando aqui. Fica aqui. Vai embora não. Já a gente está encerrando aqui. Então, em Números 27, onde a gente leu, diz o seguinte, né? As filhas de Zelofeade, elas vão reivindicar o seu direito, mas elas dizem algo, tá?
elas dizem algo. O que é que elas dizem? Vou ler para vocês aqui agora. O que foi que elas disseram? Vamos ler aqui. No versículo 3. Capítulo 27, versículo 3, elas dizem: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Quem foi Corá? Corá foi um rebelde. Quem foi Corá? É aquele que se rebeliou, juntou aquele grupinho para ficar ali contra Moisés, né? Então elas estavam dizendo: olha, o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Ou seja, nós não somos frutos de rebeldia. Nós não somos frutos de rebelião. Ok? Então eu vim trazer essa palavra para você nessa noite. Você não é filha da rebelião. Aleluia, aleluia. Tô sentindo a presença do Senhor aqui no nosso meio, tá? Você não é filha da rebelião. Você é filha da bênção. Você é filha da bênção. Então não deixe que palavras de maldição te paralisem. Não deixe que palavras de maldição amarrem os teus pés. Você não é filha da rebelião. Você é filha da bênção. Foi isso que elas disseram. Então você tem direito sim de falar, de pedir, de clamar. Você tem o direito sim de falar, porque você tem feito o que é justo. Você tem falado o que é justo. E o teu pai não vai te negar. O que você tem pedido, o que você tem feito para ele, está registrado. Ok? Sem problema, minha amiga, sem problema. Mas já voltou aqui, já está por aqui de novo. Glória a Deus. Então, você é filha da bênção. Você carrega uma mensagem. Você carrega uma missão. Não deixe que nada te tire essa certeza. Você não é filha da rebelião. Você é filha da bênção. Não importa como foi o passado do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó. Não importa. Decida quebrar esse ciclo. Decida fazer diferente. Você tem feito o que é justo? Você tem falado o que é justo? Então teu Deus é justo. Teu Deus é justo. Coloque-se como elas se colocaram. Hogla, Milca, Tirza, Noa, Macla. Se colocaram diante da tenda da porta da congregação. Se coloque diante da tenda da congregação, porque Deus fará coisas grandiosas na tua vida. Amém? O Senhor colocou essas mulheres diante de príncipes. Eu acho tão linda essa passagem, porque diz que elas estavam ali diante de príncipes, diante de sacerdotes, diante do líder maior que era Moisés. E elas foram. Minha querida, receba essa palavra. Deus vai te colocar diante de príncipes. E isso, Érica, tiveram coragem. E às vezes o que nos falta é essa coragem de crer nas promessas, de confiar na voz de Deus, sabe, se agarrar ao que ele falou e avançar. Então Deus vai te colocar, vai te abrir uma porta. Receba essa palavra. Eu também estou recebendo aqui. Você recebe, eu também. Deus vai te abrir uma porta. E vai te colocar diante de príncipes. Assim como colocou essas 5 mulheres. Assim como colocou Hogla. Ela não tinha os pés amarrados e ela foi, junto com as suas irmãs, reivindicar o direito que elas tinham de herança. Você está correndo a carreira. Você está correndo a carreira porque você tem um alvo. Amém? Nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, Érica?
Amém, Norma? Amém, Nájila? Tá? Você está correndo a carreira, então não desista. Não desista. Você vai viver as promessas e nada vai impedir. Só existe uma pessoa que pode te impedir, é você mesma. É você mesma. Ok? Vamos lá, a gente tá falando aqui de pés amarrados, né? Pés amarrados. Rogla, aquela que não tem os pés amarrados. Então, o que é que os pés amarrados fazem? Nós corremos o risco de tropeçar quando a gente está com os pés amarrados. Quando a gente está com os pés amarrados, a gente perde o equilíbrio, tá? Perde o equilíbrio. Precisamos ter os pés no chão, mas não amarrados. Pés no chão é estabilidade. Pés no chão é firmeza. Pés no chão é posicionamento. Pés no chão é fortalecimento. Amém? Pés no chão, pés na rocha, pés naquele que é o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus. Então, em Jesus você vai ter firmeza, força, estabilidade, maturidade. Amém? Pés amarrados representa uma luta contra o teu destino. Quando alguém tenta amarrar os teus pés, esta pessoa está agindo de forma maligna. Quando algo está amarrando os teus pés, aquilo não vem de Deus, vem do diabo. Ok? Presta atenção. Pés amarrados é luta contra o teu futuro, contra o teu destino. Então Jacó segurou o calcanhar de Esaú para impedir a bênção. Sim ou não? Jacó segurou ali o calcanhar de Esaú para impedir a bênção. Cuidado. Cuidado. Presta atenção. Qual é o Jacó, ou o que é o Jacó da tua vida que está segurando o teu calcanhar para impedir a tua bênção, para impedir o teu destino? Você precisa se soltar imediatamente. Você precisa se desprender imediatamente. Escapa-te por tua vida, Rogla. Amém? Vou chamar vocês aqui de Rogla hoje. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Então você vai trocar, tá? Você vai trocar os pés amarrados pela terceira parte da armadura, que é as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, que está ali em Efésios 6. Amém? Está ali em Efésios 6. Vocês lembram que eu falei que Rogla era a terceira filha? Presta atenção, tá? Número 3 aqui tem um simbolismo. E eu quero trazer esse simbolismo para vocês aqui hoje. Rogla era a terceira filha. E eu tô falando aqui para vocês da terceira parte da armadura. Está escrito em Efésios 6, que é as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz é parte da armadura. E você precisa calçar essas sandálias, porque elas vão te dar firmeza, elas vão te dar estabilidade, elas vão te dar liberdade, a liberdade que você precisa, e convicção. E como é que você vai conquistar, se revestir com essas sandálias? Na oração. No lugar da oração, no monte. Lembra que eu falei do monte lá atrás? No lugar da oração, você vai conquistar as suas armaduras. Você precisa se calçar com essas sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Duvido que nada vai te prender se você tiver calçada com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Calçando as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, você estará livre da condenação dos homens. E você estará pronta
para caminhar com dignidade. Amém? Você está pronta para caminhar com dignidade. Se você estiver revestida de poder, de autoridade do céu, tá? Vocês se lembram que em 1 Samuel capítulo 17, Saul tentou vestir Davi com as armaduras, com as suas armaduras? Vocês se lembram? Deixa eu ler aqui, 1 Samuel capítulo 17, vamos ler. Vocês se lembram que Saul tentou vestir Davi com as suas armaduras? 1 Samuel capítulo 17 e o versículo 38. Deixa eu ver aqui. Diz o seguinte: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a couraça. Versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e esperou andar. Olha aqui, a gente está falando de andar, né? De pés amarrados. Pois jamais a havia usado. Então disse a Davi e a Saul: não posso andar com isso. Aleluia. Aleluia. Tem mulher aqui espiritual e homem espiritual para entender essa palavra. Se você é espiritual, você está entendendo aqui o que eu estou dizendo. Olha o que Davi disse: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E diz a palavra que Davi tirou aquilo de sobre si. Então, às vezes, é isso que está faltando em nós. Essa coragem de Davi, ó. Eu não posso andar com isso aqui não, tá? Isso aqui tá me impedindo de andar. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui tá me impedindo de avançar. A armadura de Saul impediu o avanço de Davi. Então, minha amada, minha preciosa, minha querida, não vista a armadura de Saul. Não vista a armadura de Saul. Deus tem algo seu. Deus tem algo só seu. Por mais simples que pareça. É uma funda, 5 pedrinhas. É simples. Mas na mão de um Davi tem efeito. Na mão de um Davi é arma poderosa. Exatamente. Assim como José tinha a sua túnica, Davi tinha as suas armas. E não precisou da armadura de Saul. Porque a armadura de Saul é pesada. A armadura de Saul é pesada. Então, se você tem se sentido pesada, se você tem se sentido bloqueada, algo está amarrando você. Algo está prendendo você. E não faça como Davi. Olha, isso aqui não. Isso aqui está me impedindo de andar. Isso aqui está me impedindo de avançar. Deixa eu ir aqui com a minha funda. Deixa eu ir aqui com as minhas pedrinhas. Porque eu sei quem tenho crido. O meu Deus vai me dar vitória. Eu já venci urso. Eu já venci leão. Maior que está comigo. Então, muito obrigada pela oferta. Muito obrigada pela sua oferta, Saul, mas não. Não. Eu vou só calçar aqui as minhas sandálias da preparação do Evangelho da Paz e vou seguir. Amém? É isso aí. Nossa arma é oração. Nossa arma é oração. Não existe nada que a oração não possa fazer por nós. Nada. Amém? Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Então, minhas amadas, para encerrar aqui essa live, vocês lembram que eu falei no começo, né? Vocês lembram que eu falei no começo que Rogla significa perdiz, né? Perdiz, que é a ave que corre. E também Rogla quer dizer aquela que não anda com os pés amarrados, ok? Então, para encerrar aqui,
A perdiz muitas vezes vê o mal, como eu falei, se abaixa, se camufla. E às vezes você vai precisar agir assim, tá? Algumas vezes na sua vida você vai precisar agir com discernimento, com maturidade. Você vai precisar ter um senso de perigo, tá? Porque a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Então são essas forças espirituais que se utilizam de pessoas, de lugares, de coisas, de vícios para amarrar os nossos pés. Então são forças malignas, forças demoníacas por detrás dessas coisas. Então você precisa ter esse senso de perigo para discernir o que é que está te atacando, para discernir o que quer te amarrar, o que quer te paralisar, ok? E fazer como a perdiz, correr ou se camuflar. Tem hora que é preciso correr, tem hora que é preciso se camuflar. Amém? Então não esqueça, essa batalha é espiritual. Essa guerra que você enfrenta é espiritual. Tudo tem origem no mundo é espiritual. Aquilo que você carrega atrai guerra. Aquilo que você carrega atrai perseguição. Aquilo que você carrega traz inveja. Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Amém? Então não esqueça disso. Assuma essa responsabilidade e use a sua autoridade, use a sua fé. Amém? Então eu falei aqui no comecinho, eu disse, fique ligado aí que o número 3 aqui tem um simbolismo, né? O número 3 aqui tem um simbolismo. Eu vou trazer aqui para vocês qual o simbolismo do número 3, tá? Deixa eu ver se minhas alunas do Para Elas estão por aqui. Que elas vão entender. Nájila tá por aqui. Número 3 na Bíblia representa... Você sabe que na Bíblia, né? Existem simbolismo, né? Números, né? Vários números na Bíblia se repetem. E existem simbolismos por trás daqueles números. Número 7, né? O número 40. Cada um tem um simbolismo. Então, número 3 representa... Pasmem! Pasmem, minhas alunas do Para Elas. Número 3 representa expansão. Olha aí. Pega aí essa chave, Nájila. Pega essa chave aí, número 3 na Bíblia representa expansão. Quem está comigo no estudo bíblico sabe que a gente está na jornada de expansão. Né? É o tempo que profeticamente a gente vai expandir, a gente vai alargar, a gente vai avançar em nome de Jesus, vai crescer. Então, essa é uma confirmação do céu para nós, tá? Que este é um tempo de expansão, é tempo de avançar, é tempo de crescer, de alargar. Então, se é esse tempo, o diabo, né? Os principados, as potestades, os dominadores, por trás das pessoas, por trás das situações, né? Vai tentar nos amarrar, vai tentar nos segurar, vai tentar nos prender. Ok? Mas o tempo é esse. Ele quer largar a nossa tenda. Ele quer nos fazer avançar. Então, pega essa confirmação aí, tá? E eu já quero convidar você para que não participa aqui do Estudo Bíblico Para Elas, às quintas-feiras, às 8 horas. Vamos aqui dar continuidade, tá? A essa palavra. Tempo de expansão. Número 3. Ogla foi a terceira filha. Ogla foi a terceira filha. E diz a palavra que não tinha os pés amarrados. Ogla, aquela que não tinha os pés amarrados. Então, Ogla avançou. Ogla... ela cresceu, Ogla, ela conseguiu o território
que era dela por direito. Amém? Deus tem novos territórios para nos dar. Deus tem um tempo de expansão, de alargamento. Mas a gente primeiro precisa estar firmada na palavra, firmada na rocha, ter convicção, ter maturidade, ter estabilidade, tá? Para alcançar estrutura. E toda mudança começa aqui, na mente. Às vezes é uma mentalidade de escassez que está te amarrando. Às vezes é uma mentalidade de... São prisões, né? Prisões mentais, cadeias mentais. Pensamentos negativos, pensamentos que você precisa se libertar. Precisa de uma metanoia, precisa de ser esticada na mente. Porque enquanto você não esticar na mente, não expandir, não ampliar o seu pensamento, a sua mentalidade, você vai permanecer presa a pessoas, a coisas, ao passado, a vícios. E isso vai amarrar os teus pés. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que vocês que estiveram aqui comigo até agora, vocês estão tendo olhos abertos em nome de Jesus. E vocês vão, em nome de Jesus, soltar as amarras que te prendem. Seja o que for, você vai se libertar pelo poder da palavra. Diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa palavra que está sendo pregada aqui nesta noite foi uma verdade. É uma verdade. E ela tem poder para te libertar. Tem poder para soltar as amarras em nome de Jesus. E eu profetizo que cadeias na mente, cadeias espirituais, cadeias nos pés, amarras nos pés, serão quebradas em nome de Jesus. Já eu vou orar aqui por você e você vai orar aí e você vai declarar essa palavra comigo em nome de Jesus. Se você crê no que foi pregado aqui nesta noite, declara aqui nos comentários, tá? De forma profética, você vai declarar assim: eu não estou com os pés amarrados. Declara aqui nos comentários: eu não estou com os pés amarrados. E já eu vou orar por você. Se você crê no que foi pregado aqui nesta noite, declara nos comentários: eu não estou com os pés amarrados. Em nome de Jesus. E eu vou orar por você. Você vai orar comigo aí na sua casa, tá? Bota a mão na cabeça, bota a mão no coração, bota a mão no pé, bota a mão na mão. Onde você quiser colocar a mão, que você sentir que você está preso, amarrado. Aleluia. Você vai profeticamente comigo orar aqui, em nome de Jesus, e Deus vai te libertar. Você crê que Deus vai te libertar? Você crê no poder da oração? Então a gente vai orar junto aqui nessa noite. Vamos declarar: eu não estou com os pés amarrados. Norma já está aqui declarando: eu não estou com os pés amarrados. Ana Célia: eu não estou com os pés amarrados. Érica: eu não estou com os pés amarrados. Nájila: eu não estou com os pés amarrados. Amém. Declarem mesmo e tome posse, tá? Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não conseguiu pegar a live do começo, depois você vai poder assistir aqui, tá? Em nome de Jesus vai ficar salvo aqui no feed para você assistir. E a gente vai orar agora, para que toda a cadeia infernal na mente, prisões sem grades, sejam abertas. E aquilo que te amarra, aquilo que te prende, aleluia, não vai mais amarrar, não vai mais prender. Com um ato profético aí na tua casa, coloca a mão na cabeça. Se você sente que é algo que está perturbando a tua mente, coloca a mão no teu coração se você acha que é algo que está amarrando o teu coração, no pé, na mão. E de forma profética, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Amém? Ora comigo em nome de Jesus. Pai,
Eu quero te agradecer por esta noite tão maravilhosa, por esta palavra tão poderosa que foi liberada sobre essas mulheres e esses homens aqui. E aquelas, Senhor, que creram nesta palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que elas verão as suas vidas mudadas a partir de hoje. Eu libero sobre elas, Senhor, a tua bênção. E que cadeias infernais na mente, pensamentos de morte, pensamentos de autodestruição, pensamentos contrários de suicídio. Eu repreendo agora todo espírito suicida que tem te prendido e te amarrado há anos. O diabo tem soprado no teu ouvido. Tira a tua vida. Rabagaçaiofá. Não tem mais jeito. Eu repreendo esse espírito agora, que tem amarrado os teus pés. Rabagaceio. Tem amarrado as tuas mãos. E em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai avançar no propósito. Avançar nos dons. Você vai prosseguir para o alvo da vocação, que é o prêmio, que é aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você não vai mais olhar para o passado, você vai olhar para frente, você vai olhar para o futuro, e o que segura os teus pés, o que amarra as tuas mãos, o que tem te oprimido, cadeias serão quebradas em nome de Jesus. A partir de hoje, a partir desta oração, eu libero você agora no mundo espiritual. Rabagaçaio, rebigiofá. Eu libero agora você no mundo espiritual. Se liberte de amizades, se liberte de vozes, se liberte de pessoas, de lugares, de ambientes que têm se amarrado para que você não esteja no monte da oração, para que você não esteja aos pés de Jesus. E eu repreendo todo espírito maligno que quer te manter cativa, que quer te manter presa em vícios, presa em situações. Aleluia! Seja um amor do passado. Amor do passado fica no passado. Deus tem algo novo preparado para você. Você não está com os pés amarrados a ninguém. Você não está com os pés amarrados a ninguém. Seja livre agora de relacionamentos malignos que tem atrasado o teu futuro, tem atrasado o teu destino. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Em nome de Jesus, eu profetizo liberdade. Eu profetizo em nome de Jesus quebra de julgos espirituais agora. Agora, olha aí, live de libertação. Esta live é live de libertação e Satanás não vai impedir que você tenha os olhos abertos agora. Tenha os olhos abertos agora. Cadeias no coração sejam quebradas. Cadeias na mente sejam quebradas. Eu declaro agora no mundo espiritual que aquilo que tem amarrado as tuas mãos, amarrado os teus pés, estão sendo quebrado agora. Em nome de Jesus, eu profetizo libertação. Eu profetizo liberdade. Você carrega uma mensagem. Você carrega uma missão. Corra. Corra. Corra para os pés de Jesus. Corra para o lugar da oração. Corra para o monte. Corra para o lugar secreto. Você está correndo a carreira. Você está correndo a carreira. E o teu alvo é Jesus. O teu alvo é Cristo. Em nome de Jesus, você é livre. Arabagaçaiofá. Arabagaceio, robogofá. Que todo ataque do inferno agora, que quer roubar esta palavra, seja repreendido. Que toda a fúria do inferno agora, que quer roubar esta palavra, seja repreendido. Solta, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, mulheres? Amém, mulheres? Quem recebeu? Quem recebeu, eu recebi.
Eu recebi. Deus é grande. Deus é grande. Tempo de expansão. Tempo de expansão. Se você quer permanecer, né? Ouvindo essas palavras de direcionamentos, a gente tá junto na quinta-feira, às 8 horas, no nosso estudo bíblico para elas. Tem sido a bênção. Eu quero te convidar, tá? Se inscreve. Não deixa para depois. Não deixe que nada te segure nem te amarre. Que te peça de, aprender a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus, tá? A nossa liberdade começa aqui, na palavra de Deus. Amém? Fica na paz. Obrigada para você que ficou aqui comigo até agora. Se você quiser tirar o print, quiser postar nos stories, marcar alguém, tá? Marca a amiga, marca o amigo para assistir depois essa live e receber também, tá? Obrigada a vocês que estiveram aqui. Obrigada, Thay. Obrigada, Shirley, Érica, Nájila, Maria José, minha amiga Ana Célia, Norma Diniz, José Heberto, Sebastião Monteiro. Fiquem na paz. Deus abençoe. Toma posse dessa palavra. Coloque em prática, tá? Coloque em prática. Não só ouvintes, mas praticantes. Não só ouvintes, mas praticantes. Tá bom? Em nome de Jesus, até a próxima. Fica orando por mim, que eu tô orando por ti. Até a próxima.